dinheiro. Às vezes a pessoa tem saúde de ferro, a pessoa sarada e tal, ela tem um corpo físico estável, forte, seu colesterol tá bom, açúcar tá ótimo, pressão arterial excelente, coração tá tudo bom, mas ela vive o inferno dentro da sua casa com o seu marido, com a sua mulher. Minha amiga, meu amigo, sempre tem uma área, sempre há uma área carente, sempre há uma área deficitária. Por quê? Porque falta uma aliança com Deus. E nós temos aqui conosco o bispo Jadson, responsável por abençoar economicamente todos os membros da Igreja Universal do Reino de Deus. O bispo Jadson é o bispo da prosperidade, é o bispo da bênção na sua área econômica. Mas ele sabe, e ele tem orientado também aos demais bispos de todo o Brasil, que a prosperidade não adianta sem uma aliança. Por isso que nesta próxima segunda-feira, haverá uma aliança. Ele vai dar uma aliança para as pessoas que querem firmar um pacto com Deus. Querem firmar um pacto com o Altíssimo. Porque Abraão fez um pacto com Deus. E olha só, Abraão, foi a própria bênção. Abraão não era um abençoado. Abraão era a própria bênção, Jadson. Quer dizer, não tinha, bispo, deserto que não florescesse. Não tinha batalha que não fosse vencida. Não tinha situação que ele não mudasse. Olha o que acontece quando a pessoa faz um pacto com esse Deus. Olha só, a vida dela floresce, muda em todos os sentidos e aspectos. Não tem uma área, como o senhor falou, que fique pendente, que não cresça, que não desenvolva. E as pessoas, quando tem uma área da vida que está mal, geralmente elas dizem assim: eu daria tudo para ser feliz nisso aqui. Eu daria tudo para ter paz, eu daria tudo para ter prosperidade, eu daria tudo para ter família. E quando nós falamos de prosperidade, é para você ser a própria bênção. Em todos os sentidos, a sua vida tem que ser um referencial. Nós consagramos nessa última segunda-feira 30 mil alianças. E elas estão, o Bispo Macedo, dentro da arca. Essas alianças, elas estão dentro da arca. Ela tem o nomezinho aliança atrás, para a pessoa nos momentos difíceis lembrar que ela tem uma aliança com Deus. E ela tem um desenho da arca, do templo, bem na frente. Para que da mesma maneira que a arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses, ela ande esses 3 meses com esse anel, com essa aliança. Aliás, a aliança tem 3 partes, né, o Bispo Márcio? São 3 partes, um sentido figurativo, eu tenho uma aqui. E a aliança tem a parte interna que toca na nossa pele. Espiritualmente falando, simboliza a intimidade da pessoa com Deus. E essa intimidade com Deus que torna a pessoa forte diante de tudo. O lado de fora da aliança, que seria a segunda parte, espiritualmente falando, simbolizando o temor, porque nos protege dos atritos. Ou seja, enquanto há o temor a Deus, há a proteção na vida da pessoa. E a parte lateral, que seria a espessura da aliança, simboliza o conhecer, mas não é o conhecer de letra, de palavra, não. Normalmente, bispo, quando nós estamos nos relacionando com uma pessoa, logo no início, o rapaz, ele procura conhecer quais são as vontades da moça, o que ele gosta nela. Ela também procura conhecer o rapaz para agradá-lo. Esse relacionamento com Deus, a pessoa que tem uma aliança com Deus, ela procura conhecer as vontades de Deus para agradá-lo mais e mais, e ele está nela, o espírito dele nela, e ela está nele, e os dois se tornam apenas um. Você sabe que a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então a aliança é um elo,
é um sinal da aliança, do casamento, da parceria com o marido, com a mulher. Agora, ele, além disso, muito além disso, infinitamente além disso, a aliança, o casamento, é um símbolo, é um sinal da aliança, da nossa aliança com Deus, que foi o que aconteceu com Abraão. Porque quando Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção, quer dizer, seja uma bênção. Por quê? Porque Abraão estava aliado com Deus. Abraão era Deus aqui na terra, e diante dos seus inimigos. Quer dizer, representava o Todo-Poderoso. Representava o Todo-Poderoso. Aliás, essa era a condição que Deus havia dado para Adão. Ele disse, depois que fez Adão, ele disse, toda a terra é tua, todo domínio é teu, te dou domínio sobre tudo. E no Salmo 8, fala sobre isso, o rei Davi fala isso exatamente. Ele diz assim, fizeste o homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, olha só, e tudo sob os seus pés lhe puseste, olha só, tudo. Então, por que o homem é dominado? É dominado porque não está aliado com Deus, não é parceiro de Deus, não é casado com Deus. Então, esta aliança que nós vamos dar, com a arca em cima, né, com o sinal da arca aqui em cima na aliança, as pessoas, quando fizerem o pacto com Deus nessa segunda-feira, elas vão, obviamente, diante das lutas, elas vão olhar para aquela aliança, elas vão ultrapassar os seus inimigos, elas vão passar por cima dos seus inimigos como um trator e vão conquistar as suas cidades. O senhor vê que isso é que fez os homens do passado se tornarem poderosos em guerra. Isso é que realmente fez a diferença na vida deles. O senhor vê que não tem inveja, não tem bruxaria, não tem amarração. Eles atropelaram o mundo, eles atropelaram tudo, não tem dificuldade, não, né? Vocês sabem que aliás, foi o grande erro de Saul. O grande erro de Saul. Porque o profeta Samuel falou para ele, olha, você aguarda, o rei Saul era o primeiro rei de Israel, ele estava em frente aos seus inimigos, de frente aos seus inimigos, que eram muito mais fortes do que ele. Mas o profeta havia dito para ele, olha, você não vai fazer sacrifício, espere eu chegar para que nós façamos sacrifícios, para então podermos ir à luta. Porque havia uma cultura naquela altura, naqueles tempos, havia uma cultura seguinte: nenhum soldado ia para a guerra antes de fazer o seu sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício que eles faziam para Deus era o que garantia a vitória lá na frente. Quando eles faziam sacrifício, então eles iam para a guerra convictos, como um trator, iriam passar por cima dos seus inimigos. É a aliança. Quando faz o sacrifício, está convicto daquela aliança, daquele pacto com Deus, não tem medo dos inimigos. Essa é a realidade. Então, antigamente a cultura era essa. Antes de Israel sair às lutas, eles faziam primeiro os seus sacrifícios. Depois eles iam enfrentar os inimigos. Davi sabia desse segredo. Quando ele foi enfrentar Golias, ele já tinha feito o sacrifício. Ele já tinha. Por isso que ele chegou e falou: quem é esse incircunciso de coração que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Ele sabia, porque a vida dele já estava pactuada com Deus. Então, ele não via o inimigo grande ou pequeno, ele não viu o inimigo ser numeroso ou menor. Não, ele sabia que ia vencer o inimigo de qualquer maneira. Tanto é
que os irmãos dele falam, quem é você para ficar pensando dessa forma? Quem é você? Você pensa que é alguma coisa? E Davi, não, mas eu creio no Deus. Quer dizer, os irmãos que não tinham feito sacrifício, não tinham feito pacto com Deus, eram fracos. Mas ele não. Ele estava forte para enfrentar Golias. A mesma coisa aconteceu então com Saul. O rei Saul, o que ele fez? Ele esperou o profeta chegar até 8 dias. Mas o profeta não chegou na hora que ele queria. Então ele com medo, Saul com medo, ele mesmo chamou os soldados e eles fizeram o sacrifício. Só que os sacrifícios que eles fizeram não era válido porque ele não era o sacerdote. E ele estava desobedecendo a palavra do profeta. Ora, o que aconteceu? O profeta chegou e falou, você desobedeceu a Deus, porque não era lícito você fazer o sacrifício sem a minha presença. Quer dizer, o profeta, ou melhor, o rei Saul, por que ele fez o sacrifício? Ele fez o sacrifício porque os seus soldados estavam abandonando a frente de batalha, estavam fugindo. O profeta não vem e não há sacrifício. Como é que eu vou ter certeza que eu vou vencer esses inimigos? Então eu vou me embora. Então ele foi pressionado pelo medo, o rei Saul foi pressionado pelo medo de os seus soldados abandonarem o fronte, né, da batalha, e ele então fez o sacrifício desobedecendo a Deus. Essa é a pura realidade. A consciência de Israel e também dos povos pagãos naquela altura era essa. Antes de sair para a batalha, vou fazer o sacrifício, que é o que fazem as pessoas que fazem pacto com o diabo. Antes de lutar nos tribunais, antes de haver qualquer demanda entre eles e os seus inimigos, eles vão na bruxaria, na feitiçaria e fazem os seus sacrifícios pela madrugada. Antes de lançar um filme, antes da candidatura, antes de lançarem um livro, antes deles fazerem qualquer projeto, né? Então, eles fazem isso. Por quê? A fé da pessoa, quando ela sacrifica, vai lá em cima. Ela perde o medo de tudo, cresce diante de qualquer problema. A gente conhecia a história de Davi o gigante. Depois que nós tomamos conhecimento da verdade, Davi que era o gigante. Ele se enxergava o gigante. O Golias não era gigante. Nada é gigante quando você sacrifica. Agora tem gente que usa a fé certa no Deus errado. Agora, quando nós usamos a fé certa no Deus certo, então você cresce diante de tudo e você passa a ser desbravador, você passa a ser esse trator que sai moendo tudo e você chega onde você quer. Pois é, mas o segredo, o Jadson, é esse, o sacrifício. Se não houver o sacrifício, não há força para você vencer o inimigo. Isso não tenho dúvida disso. Quem quiser vencer o seu inimigo, sacrifica para o Deus vivo, o Deus de Abraão, e vai tomar posse daquilo que quiser. Nada vai ser impossível para ele. O próprio Deus, para conquistar a minha alma, ele teve que sacrificar o filho dele. Como é que ele não vai querer que nós sacrifiquemos as nossas vidas em um pacto com ele, fazendo um pacto com ele, uma parceria com ele, para conquistarmos o que ele prometeu para nós? Então nós temos que fazer o sacrifício, porque no sacrifício está o espírito da fé. A fé é ativada. A fé é possessiva. Ela toma posse de tudo por conta, primeiro, do sacrifício. O sacrifício é o que alimenta a fé, é o que dá aquela força para a fé. A pessoa, combustível, exatamente, né? A pessoa vai para cima do problema com aquela convicção. Então, muitas pessoas são crentes, evangélicas e tudo, não conquistam porque creem assim,
Deus já fez meu sacrifício, eu não preciso sacrificar. Então, ficam aí morrendo aos pedaços, aos poucos. Essa é a realidade. Então, se você quiser tomar posse de um bem, de um patrimônio, tomar posse de uma saúde, de um casamento feliz, é o sacrifício. Não tem jeito. O caminho é o sacrifício. Não falha, né, bispo? Você vê que para entrar no tabernáculo, primeiro tinha que passar pelo sacrifício. Ninguém entrava na presença de Deus sem primeiro fazer o sacrifício. E aliança envolve entrega, fidelidade. Está tudo ligado à aliança. Aliança, ninguém faz aliança com Deus sem sacrifício. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Abraão é o nosso, digamos assim, exemplo, né? É o nosso referencial. Tudo que fez Abraão, eu procuro fazer, eu procuro imitar Abraão para que eu possa tomar posse daquilo que eu quero. Que Abraão tomou posse, que hoje é a minha vez, é a nossa vez. Hoje é a nossa vez. Abraão morreu, mas o Deus é o mesmo, né? O Deus é o mesmo. E a diferença dessa aliança está até nisso aqui, bispo. Ele diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo, não em algumas coisas, mas em tudo o havia abençoado. Olha a diferença de se ter uma aliança com Deus. Como diz aqui em Isaías capítulo 51, quando Deus fala, capítulo 51 e versículo 2, ele disse: olhai para Abraão, vosso pai na fé, e para Sara, que vos deu a luz. Porque ele era único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Eu também era único quando Deus me chamou, me abençoou e me multiplicou. Quer dizer, quem quiser, eu sigo os passos de Abraão, que é um tipo de Jesus. Está entendendo? É muito forte isso. Esses são segredos que fazem a diferença. Porque às vezes a pessoa tem uma fé, mas fica tirando para o alto, não sabe como ela vai agir a sua fé. Então, comece com o sacrifício. Comece com o sacrifício. Essa aliança aí será um sinal do pacto com Deus. Um sinal do pacto com Deus. Que você vai dar na segunda-feira, às 7 horas da manhã, é isso? Isso, nós vamos abrir agora mais um horário. São 30 mil alianças que nós preparamos justamente nesses 3 horários. A primeira, 7 horas da manhã. Você tem que chegar no máximo até 6h30. De 7 às 8 da manhã. Nós vamos fazer 1 hora de reunião, vou acabar o culto. Às 3 da tarde e depois às 10 horas da noite. De manhã eu vou atender só depois da reunião. Mas à tarde e à noite, antes e depois. Nós vamos estar aqui de plantão no atendimento. Às vezes a pessoa, ela é uma pessoa muito conhecida, muito famosa, e ela fica assim: meu Deus, eu queria ter um atendimento, orientação, tô desnorteada, eu acabei de tomar um baque, eu tive uma má notícia, eu não sei o que fazer da vida. Ninguém vai te expor. Ninguém vai expor você. Nós vamos te atender, nós vamos te orientar, como ficamos ontem atendendo até a última pessoa. Até a última pessoa nós vamos atender e vamos orientar. Mas essa aliança, justamente para o que o senhor falou, ela lembrar, ela não esquecer. Por isso que vai ficar na mão, né, bispo? Onde ela for fechar um negócio, trabalhar, lutar, nos momentos difíceis, ela vai olhar para essa aliança e vai dizer: pô, Deus, eu não estou sozinha, eu não estou abandonado, o senhor está comigo, meu pai está comigo. Então ela vai ter essa aliança como lembrança desse pacto que vai trazer esses resultados, como o senhor falou, né? O senhor tem colhido hoje os resultados que Abraão colheu na época dele. Não, porque eu imitei Abraão, eu imito Abraão. Deus falou: olhar para Abraão. Eu estou olhando para Abraão. Eu estou olhando para Abraão. Não vou deixar de olhar para ele. Por quê? Porque ele começou tudo, né? E de Abraão é que veio Jesus, né? O meu Senhor Salvador, o Filho de Deus. Então, nós seguindo esses passos, chegamos aonde nós quisermos. Não há limite para nós. Hoje nós olhamos para o Senhor. Mas o segredo é esse. Quando a pessoa faz um pacto com Deus, realmente não tem inimigo que possa
prevalecer. Não tem. Porque o diabo quer uma luta de igual para igual. E muita gente tem lutado na carne, muita gente tem lutado na força do braço. Mas quando há essa aliança com Deus, aí há diferença. Veja bem, minha amiga, meu amigo, nesta segunda-feira nós teremos essa aliança. Agora, a pessoa deve, para receber essa aliança aqui no templo, só aqui no templo, não é, o Bispo Jadson? Bispo, vai ser exclusivamente aqui. Nós conseguimos essas 30 mil que já estão sendo consagradas, estão dentro da arca, mas é importante a pessoa entender que ela tem que chegar cedo. Imagine cada reunião 10 mil pessoas para dar aliança para 10 mil pessoas. Então, nós estamos pedindo para que as pessoas cheguem 1 hora antes, 40 minutos, até 15 minutos antes das reuniões. Nós vamos estar dando aliança. Ela vai pegar na porta, porque na reunião nós vamos ensiná-las a fazer um pacto com Deus e firmar e consagrar essa aliança para sempre. Nós não estamos falando de uma coisa que vai ser por um momento, e ela não tem que vir só para pegar aliança. Ela tem que vir com o objetivo de pegar firme com Deus e nessa corrente. Isso. E importante você falar isso, porque não adianta casar com Deus e lá fora divorciar, só naquele dia. Então a pessoa vai fazer um pacto, uma aliança que vai permanecer para sempre. Porque se um dia ela desfizer a aliança, esquece então aquela intimidade com Deus, esquece a proteção de Deus. Não tenho dúvida. Então ela tem que manter, porque o importante não é só casar, é manter o casamento. Enquanto estiver com Deus, Deus vai estar com ela. Não tenho dúvida. Abandonou, então ela sabe que ela vai ficar sozinha. Aliança com Deus aqui no templo, segunda-feira, você vai receber essa aliança gratuita, mas você tem que chegar até 15 minutos antes da reunião. Às 7 da manhã, se você puder vir em jejum, melhor ainda. Às 3 da tarde. E também às 10 da noite. Aqui, só no Templo de Salomão. É na Celso Garcia 605. Independente da sua religião, não paga nada. Nós vamos determinar que através desse pacto, nunca mais a sua vida seja a mesma. Anote essa data. Dia 29 de setembro. Anote essa data. Porque a partir desse dia, quem fizer um pacto com Deus e firmar esse pacto e continuar fiel a esse pacto, nunca mais sua vida vai ser a mesma. Você sabe qual é o oposto do amor? Não é o ódio, é a indiferença. Quando alguém lhe trata com indiferença, é como se você não existisse, como se fosse invisível. E não há nada mais doloroso do que ser tratado assim pela pessoa amada. É difícil dizer qual é pior, a solidão a dois ou a solidão a um. Pior lembrança, acho que foi quando a gente fez 15 anos de casado, que eu fiquei esperando por ele dizendo eu tô chegando, e ele não chegou. Ele passou a noite inteira fora com outras pessoas e só voltou no outro dia e ainda brigou comigo. Eu não acreditava mais que o casamento tinha algum conserto. O pior não é a solidão da indiferença. O pior e maior erro que você pode cometer é tentar lutar só. A solidão é muito pior quando você tenta vencê-la sozinho. Mudou, né? Depois da terapia do amor, houve uma transformação assim, ó, tremenda. Tá ali, a minha filha tá aqui, ela pode dizer como que se transformou a nossa vida. Venha para a terapia do amor. Cristiane e eu, Renato Cardoso, vamos lutar junto com você. Não lute mais sozinho. Não deixe que o seu casamento se acabe. Nós aguardamos você nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão. Assista a palestra das 10 horas da manhã ou das 20 horas. As portas se fecham 5 minutos antes. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Terapia do Amor. É hora de priorizar sua vida amorosa. Acesse terapiadoamor.tv. Faz-me chegar. Pois é, você pode ter uma belíssima comunhão com Deus, mas se você não tem um parceiro, uma parceira, um casamento feliz, a sua vida
fica pela metade. E Deus mesmo que falou, não é bom que o homem esteja só. Então, você que deseja restaurar a sua vida amorosa, sentimental, seu casamento, enfim, quinta-feira é só para você que está nessa situação. Você sabe que a gente prioriza os dias específicos, né? Segunda-feira é prosperidade, é riqueza, as riquezas de Deus. Na quarta-feira é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus. A gente foca a plenitude do Espírito Santo. Na quinta-feira a gente foca a plenitude do amor, porque não é bom que o homem esteja só. Então você, minha amiga, meu amigo, que está vivenciando um drama sentimental, porque uma pessoa que está com problema sentimental, Márcio, é uma pessoa que anda com uma perna só. Não é fácil, e a gente vê as pessoas buscando ajuda de todas as maneiras. Você já fez terapia de casais, você já foi no psicólogo, no psiquiatra, você já investiu tanto para resolver e não resolveu. Se você investir no espírito do amor, ele vai mudar o seu interior, ele vai fazer com que você se prepare primeiro, porque a pessoa tem que estar bem para que ela possa encontrar a outra pessoa. Está aí um motivo porque muitos acabam tropeçando e fracassando na vida sentimental. Mesma coisa no seu casamento. Você diz, poxa, meu marido, ele precisa mudar. Mas assim como ele precisa, você também. E esse investimento na vida sentimental é importantíssimo. Então, na quinta-feira, você vai separar esse dia, tanto às 10 horas da manhã, como também às 8 da noite, para você participar, investir na vida sentimental, aprender como agir, que maneira se comportar. Você vai ver a diferença. Tantas pessoas têm alcançado a felicidade na terapia do amor, e você também alcançará. Sem você, sou caçador sem caça. Sem você, a solidão me abraça. Enquanto você está ocupado, ela é imperceptível. Mas quando você chega em casa, não dá mais para escapar. Ela, a solidão, te espera toda noite e você tem que enfrentá-la. Eu vim de um relacionamento frustrado, né, decepcionada, enfim, cheia de complexos interiores e frustrações. Eu cheguei de um relacionamento também destruído, com muitos traumas, muitos complexos. Não acreditava mais no amor. Foi aonde Deus me mostrou ela. Chegou a hora de você se ocupar com sua vida amorosa. Venha para a terapia do amor. Cristiane e eu, Renato Cardoso, vamos lhe ajudar a espantar a solidão. Amor com final feliz não é fruto de sorte, é fruto de investimento. Nós aguardamos você nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão. Assista a palestra das 10 horas da manhã ou das 20 horas. As portas se fecham 5 minutos antes. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Terapia do Amor. Chegou a hora de priorizar sua vida amorosa. Acesse terapiadoamor.tv. Faz-me chegar aos... O amor é assim. Se você não tem o seu amor do lado, é como se você estivesse uma perna só. Estivesse andando... E não adianta muleta. Não adianta, porque muita gente anda com muleta, mas não pode correr. Não pode correr. Tem que andar devagarzinho, e a muleta não substitui perfeitamente a outra perna. Tem que ser uma perna de fato e de verdade. Tudo é mais difícil, né? Tudo é mais difícil. Então, quinta-feira é o dia do amor aqui no Templo de Salomão. E eu queria deixar aqui bem claro para você aquilo que Jesus falou. Jesus disse, se o filho pedir ao pai pão, o pai não lhe dará pedra. Se o filho pedir peixe, o pai não lhe dará cobra. Em outras palavras, Jesus está dizendo que os nossos pedidos têm que ser específicos. Cada pessoa tem a sua necessidade, então ela tem que focar a sua
prioridade naquilo que ela precisa, que ela necessita. Então nós temos vários dias, cada dia da semana, nós temos aqui reuniões, palestras, orações, súplicas, gemidos, sacrifícios em favor de diversos problemas. Cada um no seu devido lugar. É porque nós temos na Bíblia promessas para tudo. Nós temos a promessa financeira, que você tem que ser cabeça, por isso a segunda. Nós temos a promessa da vida sentimental, por isso trabalhamos na quinta. Nós temos a promessa do derramamento do Espírito Santo e por isso estaremos na noite do avivamento espiritual. Amanhã, às 8 da noite, aliás, às 10 da manhã e também às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605. E você deve chegar sempre, não se esqueça, 1 hora, meia hora, no máximo meia hora antes da reunião começar, porque se você chegar na hora, você não vai poder entrar, porque as portas do templo estarão fechadas às 8 em ponto. Quando nós falamos 8 horas está fechado. 8 horas nós fechamos as portas. Então, se você quiser participar, você tem que chegar mais cedo. E amanhã, à noite do avivamento, nós temos uma bela imagem para mostrar para você. O rei Davi, o grande rei Davi, ele disse assim, ele disse no Salmo número 8, você pode até pegar aí o Salmo número 8 e conferir comigo. Ele diz assim, olha só que beleza, ele diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Nós vamos mostrar para você a majestade de Deus nesta quarta-feira. E só quem tem o Espírito de Deus pode ver essa majestade. Davi viu essa majestade porque ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha a visão de Deus. Então, você, para ter a visão de Deus, para ver a majestade de Deus, você precisa do Espírito de Deus. E amanhã, às 8 da noite, nós teremos essa reunião especial à noite do avivamento aqui no Templo de Salomão. Pelas vezes em que eu me perdi e você me achou. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Pelas vezes que me entristeci e você me alegrou, pelas lágrimas que derramei e você enxugou, eu te agradeço. Pelas vezes que me enfureci e você me acalmou, pelas vezes em que eu te ofendi e você relevou, nos momentos em que eu me afastei e você me encontrou, pelas vezes que eu quase caí e você me salvou. Eu te agradeço por esta chance